Olá meninas, tudo bem? Então, nossa aula de hoje vai falar um pouquinho sobre a história da maquiagem. É um assunto que pra mim é muito importante pra gente entender como surgiu algumas tendências e como a maquiagem entrou na sociedade de forma pra busca da vaidade. Então, assim, é muito importante a gente entender alguns pontos. Na história da maquiagem existe diversas divergências, então não é uma história simplesmente, começou nesse período e aí continuou. Não, na verdade a história da maquiagem ela existe vários picos ali, de começo do uso, pausa, proibição do uso, enfim. E eu quero falar um pouquinho com você sobre isso, porque eu acho que vai agregar muito aí na questão histórica, né, do conteúdo histórico da maquiagem. Então, igual eu falei, existem várias divergências, mas estima-se que começou por volta ali de 3000 a.C. no Egito. Então, a primeira referência que nós tivemos de maquiagem foi usada pela Cleópatra e alguns súditos, né? Na verdade, não só súditos, mas servos da Cleópatra e pessoas ali do meio. E geralmente eram pessoas mais renomadas, pessoas que tinham um cargo ou eram importantes ali na sociedade na época. E por que que se usava maquiagem nos olhos? Muita gente não entende, muita gente nem sabe por quê, mas era para não olhar diretamente para o deus Ra, o deus do sol. Então se usava maquiagem naquela época ali para não olhar diretamente para o deus, era uma forma de temor ali e reverência a esse deus. Então, já deu início aí o uso da maquiagem. Mas por alguns tempos assim não foi usado, não foi utilizado maquiagem. Naquela época também os produtos eram limitados, então eram produtos naturais. E é um produtinho que chamava Col. Eu não sei se é assim que pronuncia, tá, meninas? Mas era um produtinho que chamava Col, que fazia ali aquele delineado gatinho. Então, o primeiro indício de uso de maquiagem surgiu nessa época, quando Cleópatra era rainha do Egito. Depois desse período, né, que eu falei pra vocês do Egito, da Cleópatra, a gente vê aí indícios do uso da maquiagem na Idade Média. Porém, na Idade Média esse ato passou a ser proibido e era considerado por alguns clérigos forma de incitação, luxúria e até mesmo considerado pecado. Então, assim, muitos consideravam a maquiagem como forma de vaidade extrema e era totalmente desrespeitoso uma mulher utilizar a maquiagem. Então, foi uma parte aí da história, né, da maquiagem que sofreu muito por esse motivo, por não poder utilizar maquiagem, por não poder fazer o uso da maquiagem, e quem fazia tinha ali como forma de incitação, luxúria e até mesmo era uma forma de pecado. Então aí foi apenas na época renascentista que a maquiagem voltou e aí começaram a se usar novamente produtos para se embelezar. Mas a maquiagem realmente potencializou ali e se tornou algo muito pertinente, muito usado pela sociedade após o século XX. Então aí no século XX realmente a maquiagem tomou força e começou a fazer parte do cotidiano das mulheres. Mas como que ela entrou, né, no nosso meio? Como que a maquiagem começou a ser muito utilizada? Então, o primeiro produto de maquiagem que se popularizou foi o batom em 1930, onde foi criado o primeiro batom em bala, que é aquele tradicional que a gente conhece, né, que vem na embalagenzinha que a gente abre. Então, foi o primeiro produto que realmente popularizou. Já nos anos 70, algumas grandes marcas ainda, que hoje ainda são famosas, Chanel, Yves Saint Laurent, entre outras, Lancôme, começaram a utilizar a maquiagem em suas produções na passarela, que tornou ainda mais popularizado o uso da maquiagem entre as mulheres. Então a gente viu várias mudanças ali da maquiagem de acordo com o tempo. A gente viu que nos anos, na década de 20, 30, 40 e 50 ainda permanecia a mesma maquiagem, que era um rosto com pó branco, sobrancelhas mais finas, um delineado e o batom. O batom vermelho ainda era bem utilizado nessa época, e as maquiagens eram mais usadas em tons terrosos, então em tons mais neutros.
Foi passando o tempo e nos anos 60, 70 e 80 já começou a mudar o cenário e a procura por maquiagens mais metálicas, ousadas e coloridas passou a ser muito utilizada entre as mulheres, principalmente porque se tornou mais comum e mais famoso por causa de alguns artistas. Então começou ali uma onda do pop nos anos 70, 80, que fez com que a maquiagem colorida se inserisse ali no nosso meio. Nos anos 90 começou uma cultura mais punk, então voltava ali um pouco daquele gótico, do olho preto, da maquiagem mais terrosa, mas ainda assim tinham pessoas que aderiram mais a esse estilo pop, onde a maquiagem era mais colorida. Eu digo que nos anos 2000 e para agora, para nossa atualidade, a gente vê vários estilos diferentes e jeitos de fazer. Só daí dá para perceber que a maquiagem tomou uma proporção muito maior do que esperado. E em 10 anos, se a gente for observar aí de 2011 até agora, a gente consegue ver uma mudança muito grande na maquiagem, tanto na maquiagem, né, produções, técnicas, quanto nos produtos. O mercado nacional investiu muito mais em produtos de qualidade, então hoje a gente consegue ter vários produtos de boa qualidade sendo nacionais. Foi investido muito no aperfeiçoamento nas técnicas, a internet trouxe mais informação, fazendo com que a gente tenha uma vasta produção de maquiagens, de conhecimento, de tudo. E começou a ser procurado muito pelas pessoas. As pessoas começaram a procurar muito por maquiadores para fazer as produções. Coisas que antigamente se faziam em casa, talvez para um evento básico, para um churrasco, para uma resenha, passou-se a ser procurado um maquiador para fazer as produções. Então a maquiagem tomou uma proporção muito maior. E assim, passou a fazer parte do dia a dia das mulheres. E a gente usa a maquiagem hoje, assim, com muito mais frequência do que se usava antes. Então, meninas, essa foi uma breve pincelada que eu dei aqui no assunto da maquiagem. Foi bem básico mesmo. Mas é mais para mostrar para vocês que o uso da maquiagem já vem de muitos anos atrás. E que sim, houve uma época que inclusive a maquiagem era parte de um preconceito e também a maquiagem já foi parte de uma proibição religiosa. Porém, hoje a gente vê que as coisas não são mais assim e que a maquiagem, na verdade, se tornou parte do dia a dia. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente encontra muito mais informações na nossa apostila.